Salve, torcida rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês o Pilhado, tá falando aqui na Jovem Pan. Eles vão estar falando sobre a derrota do Flamengo em pleno Maracanã ontem pela Copa Libertadores. O Pilhado vai estar aqui criticando bastante o Flamengo. Ele tá surtado aí porque o Flamengo perdeu para um time que nunca jogou a Libertadores. O Central Córdoba aí estava estreando na Libertadores e não tinha feito gols ainda e nem ganhado na Libertadores. E o Flamengo aí foi a vítima desse time argentino aí que estava estreando na Libertadores. Vamos estar aqui assistindo mais um vídeo com vocês, mas eu peço para você que não é inscrito, se inscreva no canal e deixa o like. Libertadores sempre foi e sempre vai ter que ser prioridade no Flamengo e em qualquer clube do Brasil. Porque você, José Boto, entende de Portugal. Você ainda não entende nada do futebol brasileiro. Você acabou de chegar no Flamengo e agora quer dizer que um português vai decidir o que é prioridade ou não para o gigante do futebol brasileiro. E o Felipe Luiz tem culpa por concordar com essa palhaçada. Não pode, no primeiro jogo do Flamengo, dentro do Maracanã, na Libertadores, escalar o time sem dois dos seus principais jogadores. Sem três, na verdade. Porque o Pulgar hoje também é um dos principais jogadores do time. Entrou com o narizinho em pé. Entrou com o rei na barriga. Então, o mesmo Pilhado que elogia tanto o Felipe Luiz, que diz e continua dizendo que ele pode ser o grande treinador do futebol brasileiro, hoje tem que criticar. Isso é sacanagem com o torcedor. Entrar em campo sem o Wesley, sem Gerson e sem Pulgar, desmerecendo o Central Córdoba, mereceu se lascar. Porque Libertadores não combina com o rei na barriga. Libertadores não combina com o narizinho em pé. Libertadores ganha um time que tem raça, um time que respeita a competição. E hoje o Flamengo não respeitou o que é Libertadores. Hoje o Felipe Luiz não respeitou o que é Libertadores. Hoje o José Boto não respeitou o que é Libertadores. E eu já dizia, se tiver palhaçada de poupar em Libertadores por dizer que o brasileiro é prioridade, eu vou criticar. O Flamengo hoje, ele pode se tornar, ao lado do Palmeiras e ao lado do São Paulo, os únicos três que podem se tornar tetracampeões de Libertadores. Pode ser o maior campeão da história da Libertadores no futebol brasileiro. E essa palhaçada que o Flamengo apresenta no Maracanã, porque tem torcedor que também não aceita crítica. E aí tá me dizendo, mas o Gerson e o Wesley entraram, o Pulgar entrou. Não é a mesma coisa. Você começar jogando, você entrar quente no jogo e você entrar no segundo tempo. E outra, o narizinho em pé e o desmerecimento da competição que o Felipe Luiz e o José Boto tiveram hoje, isso passa pro jogador. Ou você acha que o jogador não percebe que o treinador está desmerecendo a competição, que o diretor de futebol está desmerecendo a competição? O que foi feito hoje no Maracanã é um absurdo. O Flamengo perdeu para um time minúsculo da Argentina, diante da sua torcida. Nem os torcedores, eu estava vendo as imagens aqui, nem os torcedores do Central Córdoba estão acreditando. Ninguém está acreditando. Eu não estou acreditando. O torcedor do Flamengo não está acreditando. Então, Felipe Luiz, você é muito bom. Você é um cara com baita potencial. Mas tira o reizinho da barriga. Tira o narizinho em pé. O Flamengo tem que respeitar a Libertadores e a principal competição para o Flamengo no ano é a Libertadores. Não é brasileiro. E não vai ser um português que acabou de chegar no Brasil e que não conhece o futebol brasileiro como eu conheço há 41 anos, que vai me dizer e que vai dizer para o torcedor do Flamengo qual é a competição mais importante. Não é, gente, não dá. O cara vivia no futebol de Portugal. Ele não conhece o futebol brasileiro. Não conhece o futebol brasileiro. E esse cara
Ele pode trazer a experiência dele, pode trazer as contratações, pode trazer o planejamento, mas não tem ninguém com culhão no Flamengo pra dizer pra ele, eu acho que o ponto aqui não tá indo não, hein? Me avisa aí. Ele tem que ter coragem, tá? Alguém no Flamengo tem que ter coragem pra dizer, meu amigo, você tá querendo desmerecer Libertadores? Você tá querendo levar Libertadores na sacanagem, como aconteceu hoje no Maracanã? Então, eu resumo o que aconteceu no futebol no Maracanã hoje como um desrespeito ao Flamengo. É um desrespeito à história do Flamengo. O seu potencial, Felipe Luiz, pra mim, é pra ser o melhor treinador aí dos últimos anos do futebol brasileiro. Mas hoje, você tem que ser muito criticado. Hoje, na coletiva de imprensa, as pessoas precisam tocar na ferida. Felipe Luiz, você desmereceu a Libertadores? Felipe Luiz, você desmereceu o Central Córdoba? Você não acreditou que o Central Córdoba poderia vencer do Flamengo no Maracanã? Porque hoje ficou nítido. Não houve respeito ao adversário e isso passa. Passa do treinador para o jogador. O jogador entra em campo pensando, bom, treinador poupou, tá tranquilo, jogo fácil. E fácil foi passar vergonha de novo no Maracanã. Fácil foi fazer o torcedor gastar dinheiro adoidado e sair puto. Por quê? O brasileiro é a prioridade. Que esse discursinho fajuto seja desmantelado hoje na coletiva. Que esse discursozinho patético de cagar pra Libertadores seja hoje desmantelado, porque ainda dá tempo de tomar vergonha na cara. E o Flamengo do Felipe Luiz, como eu dizia... Nova ordem mundial. O que você sabe... ...para ir longe nessa Libertadores, mas tem que respeitar a Libertadores. Só ganha a Libertadores quem respeita a Libertadores. Quem sabe o que é Libertadores. E é claro, é óbvio, aí quem passou vergonha de novo? O babaca aqui. Aí o babaca que resolveu acreditar que o Flamengo ia jogar com o time titular, que o Flamengo jogaria o futebol que estava jogando no Campeonato Brasileiro, o babaca acreditou. E aí, né, claro que a produção já ia separar. Roda, PH, o que eu falei, porque o Bruninho falou, o que será que você falou? O que será que você falou? No sorteio. No sorteio. Todo mundo já tá querendo ver. E eu não tenho medo de mostrar, não. Porque quando eu faço o papel de babaca, eu mostro. O que foi, PH? O que foi? Quando eu faço o papel de babaca, eu mostro. Mas que o treinador do Flamengo hoje também assuma o que ele fez. Ele não respeitou a Libertadores e ele não respeitou o Central Córdoba. E, pra mim, o principal, ele não respeitou o torcedor do Flamengo. Eu quero ver quanto é que estava o ingresso no Maracanã hoje. Para mais de 500, 800 reais. Aí você paga 800 reais para ver essa bosta de futebol, para ver o time reserva no primeiro jogo do Flamengo numa Libertadores em casa e vai levar como normalidade? Não vou levar como normalidade. Aí, bem feito para mim, que de novo faço o papel de babaca e vou mostrar aqui. Pode rodar para alegria de vocês da produção. Roda. Ela já formação, Kaique. Grupo C. Só um jogo em Quito que é chato. Ali era no pátio. Central Córdoba. Deportivo Táchira e Central Córdoba vão levar porrada lá e aqui. Vai ser assim, vai ser uma brincadeira pro Flamengo do Felipe Luiz. O único jogo que pode perder ponto é a LDU lá. Falei. Pronto. Grupo D. Pronto, falei e me fudi. Pronto. Falei que era porrada lá e aqui. Flamengo levou porrada já aqui. Agora falta levar porrada lá. E tem que falar. Aí chega o Piperno metido engraçadinho, ô Bruno Prado. Mas tem isso também, né? Tem torcedor que não aceita crítica. Porque quando eu critiquei, aí falaram, Pinhado, mas o Gerson entrou em campo. O Wesley entrou em campo. Não é a mesma coisa, Bruno. Uma coisa é você entrar no primeiro tempo, ver que teu treinador e teu diretor de futebol estão respeitando o adversário, estão respeitando a competição. Outra coisa é entrar um time displicente dentro de campo, cagando para uma Libertadores e você entrar frio no segundo tempo, Bruno. Foi um vexame.
o que aconteceu hoje no Maracanã contra um time minúsculo da Argentina. Foi mesmo. É bom o Pilhado estar aqui, né? Eu gosto do Pilhado aqui do estúdio, é legal. Mas foram os primeiros gols do Central Córdoba em Copa Libertadores da América, né? Um time que nunca disputou essa competição, empatou 0-0, primeiro jogo com a LDU, e hoje o Flamengo no Maracanã toma os primeiros gols da história do Central Córdoba na Libertadores da América. Ele está aí como campeão da Copa da Argentina, o Central Córdoba. Mas realmente foi um jogo terrível do Flamengo. Trabalhei aqui com o Zé Manuel, com o Guilherme Silva no jogo. Foi uma atuação bem ruim do Flamengo. A derrota é bem justificável. Nos contra-ataques até o time argentino teve chance de fazer gol. Claro que o Flamengo também teve chance. O Flamengo no final mandou uma bola na trave, mas tem uma diferença muito grande entre os times em todos os sentidos. Então, por tudo que hoje é o Flamengo, de como potência financeira, um elenco forte, ele não pode perder um jogo assim para o Central Córdoba. Essa questão das prioridades, o Felipe e eles não vão conseguir manter isso na Libertadores. Eu até acho que na Copa do Brasil, se perder alguma vez com um time misto, também eles vão sofrer. Tem o pênalti que o Léo Pereira fez, foi uma coisa terrível. Os jogadores que entraram tinham que fazer coisa melhor, mas ele vai ter que colocar time totalmente titular em todos os jogos da Copa Libertadores. A LDU está jogando agora com o Táchira. Se a LDU ganhar, o Flamengo fica em terceiro no grupo, né? Porque o Central Córdoba foi a 4 pontos, se a LDU ganhava também vai a 4. O jogo é em Quito, o Flamengo fica com 3. E o próximo jogo é lá em Quito com a LDU. Então, hoje foi uma atuação terrível do Flamengo. Está totalmente justificável toda a sua revolta, todo o seu discurso aqui, porque foi uma atuação muito ruim do Flamengo. A pior sob o comando do Felipe. O jogo da... Acumulando, ele vai passando de fase, aí se for campeão, recebe esse total, repito, de 97,7 milhões de reais. No ano passado, o Flamengo, que foi campeão, recebeu 93 milhões de reais, redondinho, pelo título da competição. Então, tem um aumento significativo aí de cerca de 5% em relação ao ano passado. Digamos que está dentro da taxa de aumento, porque não é aumento, não é um grande aumento, é um aumento significativo. 5% dá um bom valor ali no fim das contas, beleza, arredondando quase 100 milhões de reais. O que não faz, por exemplo, o Flamengo mudar sua estratégia, pensando na temporada 2025, priorizando o Campeonato Brasileiro, depois Libertadores, em terceiro a Copa do Brasil. E por falar em CBF, galera, quem esteve presente no sorteio da Copa do Brasil, que foi realizado, no caso hoje, que eu estou gravando esse vídeo, mas para você que está assistindo na quinta, ontem, na quarta-feira à tarde, o Flamengo inclusive vai pegar o Botafogo da Paraíba, tá? Um clube que inclusive é SAF atualmente. Eu esqueci de mencionar isso no meu último vídeo. E o presidente Edinaldo Rodrigues atendeu a imprensa que estava presente e foi questionado sobre a busca pelo futuro treinador. E ele diz o seguinte, abre aspas, detalhes são com o Rodrigo Caetano, que é o dirigente atualmente lá, o diretor. Ele está tratando, já tem um nome, outros nomes, estamos trabalhando. Isso tem que ter cuidado e muito grande. É preciso entrar em contato com as instituições antes de entrar em contato com cada um deles. Isso é tratamento diretamente com o Rodrigo Caetano. Em breve, quando ele decidir, vou sentar para conversar com o presidente que o emprega. A CBF quer o melhor para a seleção. E essa questão que tiver, nós vamos tratar como um investimento para que nós tenhamos o treinador correto e apropriado para a seleção. Ali na parte final da declaração, quando ele fala sobre investimento, é porque ele foi questionado sobre a possibilidade de a CBF pagar multa rescisória para ter algum treinador. Por que perguntaram isso? Só para contextualizar, o Jorge Jesus atualmente tem contrato com a Al Hilal até o fim de junho e a CBF tem pressa para ter um novo treinador. E o Jorge Jesus, para ele vir agora, a CBF teria que pagar essa multa rescisória do treinador junto ao Al Hilal. Então, por isso foi feita essa pergunta e ele não nega a possibilidade. Pelo contrário, a informação que eu tenho é que as conversas estão em andamento, até falei isso aqui em um vídeo recente meu. O Jorge Jesus quer muito a seleção brasileira, agora a gente vai ver aí se daqui a alguns dias se esse flerte se torna namoro. Vamos falar agora das renovações de contrato no Flamengo, galera. O Flamengo recentemente renovou o contrato do Gerson, todo mundo viu nas redes sociais, novo vínculo até 2030, após uma negociação extremamente difícil, que foi comandada por José Boto, tá? Pode ter parecido fácil, mas não foi fácil não. Negociar com o seu Marcão, um dos empresários do Gerson, e também pai dele, não é nada fácil. Acho que o José Boto começou a conhecê-lo agora, porque ele deve ter ficado espantado
como é a figura, seu Marcão, e quando eu falo figura não no sentido pejorativo, tá, gente? É a pessoa Marcão, que é um cara que gosta mesmo de falar, fala mesmo quando ele é questionado. E aí agora o Flamengo tem 3 questões a resolver sobre renovação de contrato. Cleiton, zagueiro, vai até o fim desse ano. Varela, lateral direito, vai até o fim desse ano. E Arrascaeta até dezembro de 2026. Eu vou começar pelo Cleiton. A informação que eu tenho que o Flamengo, assim que o José Boto chegou, entrou em contato com representantes do atleta e os representantes falaram: olha, a gente não tem interesse em renovar. O Cleiton é um cara que tem um potencial, é um jogador que tem potencial, é sempre elogiado por todos os treinadores que passam pelo Flamengo, mas nunca recebe minutagem, nunca recebe oportunidade, sequência. Então não faz o menor sentido a gente renovar para ele continuar não sendo utilizado. Inclusive, em um passado recente, convocação para a seleção sub-20, o Flamengo não liberou. Então, são várias situações que fazem com que os empresários, que são do escritório do Juliano Bertolucci, pensem numa saída. E aí existe até o interesse do Benfica, por exemplo, de Portugal, em assinar um pré-contrato com o Cleiton. Eu não tenho essa informação se eles vão assinar esse pré-contrato. A informação que eu tenho é que os empresários do Cleiton manifestaram o desejo de não renovar. E beleza, está tudo bem. O Cleiton fica até dezembro. Se for necessário, ele será utilizado. Inclusive, ele não está presente na lista de relacionados contra o seu Central Córdoba por uma opção técnica, ou seja, o Felipe Luiz não quis relacioná-lo. Então, fica a informação. Agora, Varela, pessoal. Varela, eu vou até ler exatamente aqui o que a pessoa disse, quando eu estava conversando com a pessoa sobre a renovação de contrato do Varela. Vamos lá. Uma proposta aos representantes do Varela foi feita, e aí os representantes fizeram uma contraproposta. Não sei valores, tá? Mas sei prazo de contrato. Seria até dezembro de 2027. O prazo de contrato, o Flamengo, ok. Agora eles vão avaliar valores. A diretoria vai sentar, a cúpula rubro-negra vai sentar e vai debater os valores para oferecer novamente aos empresários do Varela. E essa pessoa me disse o seguinte sobre Varela, tá? Nós precisamos de 10 jogadores como ele, Venê. Éramos campeões de tudo. Ele é um exemplo. Coloca o treino em patamares bem mais altos. Não tem salário alto, se for comparado aí ao que estão pagando no mercado brasileiro. Dá garantias para uma possível saída do Wesley. A pessoa trata como possível, não tem como garantir, mas a gente sabe que a chance é grande. É fundamental para o Felipe Luiz. O Felipe Luiz quer tê-lo aqui e nós pretendemos renovar. Então, o Flamengo está trabalhando aí nessa renovação de contrato. Pelo que eu estou entendendo, é o que está mais próximo de acontecer. Por quê? O Arrascaeta não tem algo concreto, vamos renovar. Pelo contrário, o Flamengo está fazendo uma espécie de banho-maria. O empresário entrou em contato com o Flamengo, se reúne com o Flamengo, senta com o José Boto, e o Flamengo vai jogando, vai no jogo da paciência. O Flamengo entende que ainda é muito cedo para sentar agora e assinar o contrato dele, sendo que ele já tem um salário relativamente alto, um contrato longo ainda, até dezembro do ano que vem. O Flamengo entende que nesse momento, em abril de 2025, ainda é precoce, ainda é cedo para estender o vínculo desse atleta que tem encontrado dificuldades em relação à parte física. Um resultado inusitado para o rubro-negro, que vinha de uma sequência de apresentações bastante consistentes na temporada. O fato até fez com que Felipe Luiz fosse batizado por uma inédita onda de críticas vindas da nação. Entretanto, o treinador do mais querido foi bastante categórico ao analisar a situação e, assim como detalhou os erros da equipe, assumiu a culpa pelas escolhas que fez para o duelo da competição continental. Mas a resiliência do treinador rubro-negro é uma de suas marcas mais diferenciais e o comandante deixou isso claro, pois tomará os problemas ocorridos na noite infeliz no Maraca como lição. Tem um peso vestir essa camisa. É o clube que mais cobra do Brasil, mas os jogadores e eu estamos preparados para enfrentar. É uma pressão que me desafia, me faz crescer e ser melhor. Com certeza trabalharei mais, estudarei mais para fazer tudo para vencer. E conquistar o carinho da torcida no campo, não com palavras, declarou Felipe Luiz. Barcelona escolhe entre Wesley do Flamengo, Wanderson e Dodô para investir milhões na janela. Na Catalunha, o defensor flamenguista não tem total aprovação da diretoria. Pela pouca experiência no futebol europeu, entende-se que ele demandaria de mais cuidados para uma adaptação e, por conta disso, ele seria a terceira alternativa.
A idade e o fato de ter pouca experiência internacional pesam contra o jovem, além de outras questões. A diretoria culé também entende que é benéfico buscar um jogador para ser reserva de Koundé, que já está adaptado ao solo europeu e conhece a forma de jogar futebol no velho continente. Wesley teria que viver um tempo de adaptação, e isso seria um risco. Outros 2 brasileiros estão na frente do jogador flamenguista na disputa por um lugar na equipe gigante da Espanha. Com isso, a venda do Mengão não deve acontecer com o Barcelona. Real Madrid de olho. Com o rival da Catalunha focado em outros atletas, o Real Madrid teria caminho livre para avançar pelo lateral do Flamengo. O destino também caminha para a Premier League. Clubes como Liverpool e outros importantes estão interessados no jovem atleta. E você, torcedor, o que achou do vídeo? Deixe sua opinião nos comentários e até o próximo vídeo.